Feminismo negro e ocupações urbanas são tema de dissertação do programa de pós-graduação em arquitetura da UFMG. Já no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade, dissertação discute a transição para a vida adulta em diferentes grupos demográficos. Está no ar o Logia. Olá, seja bem-vindo ao programa Logia. As ocupações urbanas são, por vezes, inseridas em uma lógica de criminalização. No entanto, esses espaços representam o direito à moradia e à reivindicação de espaço para muitas pessoas. Em dissertação realizada no programa de pós-graduação em arquitetura da UFMG, a pesquisadora Natália Alves da Silva analisou as relações de gênero e raça com o espaço, em especial, como as mulheres negras se inserem nesse contexto. Entenda mais sobre a pesquisa na nossa reportagem. Como gênero, raça, classe e sexualidade influem na produção do espaço urbano? Motivada por essas questões, Natália Alves da Silva realizou pesquisa de mestrado na UFMG. O papel das mulheres negras nos processos de luta das ocupações urbanas foi o foco. O objetivo foi pensar como é que no fenômeno das ocupações urbanas, nessa chave da segregação socioespacial, ela não é só uma segregação baseada em renda ou em classe. A importância de reconhecer outros marcadores quando a gente está discutindo segregação urbana. Que marcadores são esses? Marcadores de raça, marcadores de classe, marcadores de gênero. Então, como é que esses marcadores sociais que a gente chama influem? Esse é um primeiro objetivo. O segundo foi pensar, então, que conhecimentos são esses que são produzidos fora desse ambiente acadêmico. Então, reconhecer aqueles saberes como conhecimentos. E a ocupação não apenas como um espaço da segregação, mas como um espaço da produção de uma série de conhecimentos fundamentais. Por uma dinâmica de observação participante, Natália acompanhou o cotidiano de mulheres negras da ocupação Rosa Leão, na zona norte de Belo Horizonte, e produziu cadernos de campo no processo da pesquisa. Então ia para a ocupação, participava de reuniões, acompanhava o cotidiano dessas mulheres e anotava os cadernos de campo. A gente também fez muitas rodas de conversa em que a gente podia elaborar coletivamente algumas questões relacionadas a esse lugar da mulher negra na ocupação. A segregação dos espaços urbanos é ainda hoje demarcada, não somente por questões de raça, mas também de gênero. Natália aponta a necessidade de se pensar em tais cruzamentos de opressão, baseando-se no conceito de interseccionalidade. O que eu busquei argumentar na pesquisa é que gênero e raça são dimensões estruturais da realidade, então elas estão presentes em qualquer relação. Seja na relação das ocupações urbanas ou nas periferias, em que a gente observa uma maioria de pessoas negras, tendo em vista a influência do racismo na produção do espaço, mas também aqueles espaços que são construídos a partir do privilégio, em que a gente vê a predominância de pessoas brancas. Para fundamentar a pesquisa, Natália buscou utilizar referências bibliográficas de mulheres negras, de forma a dar visibilidade a elas como produtoras de conhecimento, além de mais coerência ao trabalho. No meu trabalho, eu busco pensar nessa invisibilização da mulher negra enquanto produtora de conhecimento. Então, isso se manifesta não só na importância de visibilizar as narrativas e conhecimento das mulheres negras nas ocupações urbanas, mas também uma série de referências bibliográficas importantíssimas no Brasil. Então, a gente tem intelectuais negras aí no Brasil e no mundo que são extremamente importantes, aquelas, inclusive, que cunharam o termo interseccionalidade e que muitas vezes elas não estão no campo de visibilidade da produção acadêmica. Natália ressalta a importância das questões de gênero e raça na produção de espaço e destaca que os resultados alcançados não seriam possíveis sem tal exercício, que deu visibilidade às narrativas de mulheres negras da ocupação Rosa Leão. A gente conseguiu, através de uma série de incursões,
e de conversas, recontar essa história, né? Então, quem foi a Rosa Leão, por que homenageá-la, né? Como foi esse processo cotidiano, né? Trazer o cotidiano para o texto e para a pesquisa, né? Então, como é que essa vida, né? Que ela tem que conjugar a luta, a reprodução da vida, o cuidado com outras pessoas. Então, foi possível recompor essa história a partir dessa perspectiva. Esse encontro serviu para eu me pensar na sociedade brasileira, né? Uma sociedade que, embora a gente tenha tido algumas conquistas em termos de direitos, a gente está muito distante de ter uma sociedade realmente democrática quando a gente pensa nas questões da permanência do racismo e do machismo, né? Do sexismo na nossa sociedade. Então, eu acho que essa elaboração coletiva que a pesquisa me possibilitou, né, estar junto com outras mulheres, muito embora a gente tenha realidades distintas em alguns pontos, parecidas em outros, mas esse encontro possibilitou essa reflexão. A transição para a vida adulta é um marco importante na trajetória do indivíduo ocidental. Esse momento acontece mais cedo para alguns do que para outros. O que define o começo da vida adulta? Quais fatores determinam esse marco para diferentes grupos demográficos? O pesquisador Matheus Menezes dos Santos discute essas e outras questões em sua dissertação de mestrado e está aqui com a gente hoje para conversar sobre o tema. Obrigada pela presença, Matheus. Seja bem-vindo ao Logia. Agradeço o convite de vocês. Matheus, em sua pesquisa você analisa a transição para a vida adulta. O que motivou você a escolher esse tema? Me motivou o desafio metodológico, porque esse é um assunto muito abordado nos contextos americanos e europeus, justamente já tem uma longa história de pesquisas longitudinais que permite esse tipo de pergunta. No Brasil nós não temos, então o desafio metodológico de responder esse tipo de questão com o tipo de dado que nós temos foi o que me motivou primeiramente. Quando a gente fala em vida adulta na sociedade ocidental, pensamos no principal período da vida do indivíduo. O que marca esse momento? Então, o arcabouço metodológico que eu segui vem muito da psicologia social que prediz que o indivíduo vira adulto quando ele assume papéis que a sociedade vê como adulto, interpreta como de adulto. Por exemplo, quando ele entra no mercado de trabalho, ele passa a ser um produtor em vez de alguém que está, ao invés de ser a criança do domicílio. Quando tem o primeiro filho, ele passa a ser o pai ou a mãe em vez de ser o filho. Então, essas transições, essas pequenas microtransições, entrar no mercado de trabalho, ter o primeiro filho, formar a primeira união, seja o casamento ou não, sair de casa, são vistas como transições para a vida adulta. E quais fatores geralmente influenciam na transição da vida adulta de diferentes grupos? Historicamente, a gente vê nas pesquisas, nas poucas pesquisas que existem para o Brasil e principalmente nas pesquisas nos contextos dos países desenvolvidos, que gênero é um marcador muito forte, sempre foi, e com o tempo o socioeconômico passou a importar mais, no sentido que até as gerações nascidas antes da Segunda Guerra era muito marcada a transição, era muito comum que todos seguissem o mesmo caminho, que era começar a trabalhar, sair de casa, se casar, ter um filho, né? E a partir das gerações depois da Segunda Guerra Mundial, que é justamente por diversos motivos demográficos, econômicos, sociológicos, enfim, as pessoas puderam seguir caminhos diferentes. Por exemplo, não se casar, não ter filhos, atrasar a entrar no mercado de trabalho para, por exemplo, ficar mais tempo na universidade, atrasar a entrar na universidade. Então, e isso, nesses contextos, esse tipo de fator é muito marcado por diferenças socioeconômicas. Mas eu diria que o principal marcador, certamente, é homens e mulheres. E a questão da adolescência tardia, ela também é abordada no seu estudo? Não, mas
mas você acaba meio que subjetivamente entrando nesse assunto quando a gente vê que certos grupos transitam mais tarde do que outros para a vida adulta, e a gente vê um marcador socioeconômico forte nisso, que acaba virando uma discussão ali, que por que um mesmo indivíduo com a mesma idade, em dois grupos socioeconômicos, num contexto socioeconômico ele é considerado adulto e em outro não. Então, uma discussão de adolescência tardia está meio implícita aí. E na sua pesquisa, quais grupos foram analisados? Eu trabalhei com homens e mulheres e eu queria encontrar marcadores socioeconômicos. Então, eu usei grupos de escolaridade, porque 3 grupos de baixo, médio e alta escolaridade, simplesmente porque eu queria um marcador sociodemográfico mais forte, que por questões metodológicas mesmo, porque renda às vezes é um pouco problemático de você trabalhar, e outras variáveis também. Educação, escolaridade é uma coisa mais forte, porque é bem definitiva. Renda pode variar, entendeu? Às vezes o indivíduo perdeu o emprego, então a renda variou, entendeu? Educação é uma coisa mais constante, então é um marcador socioeconômico melhor para esse tipo de pesquisa. E qual a importância de se fazer essa distinção entre homens e mulheres, principalmente, para se analisar a transição para a vida adulta? Porque a gente vê, em todas as pesquisas feitas, a gente, salvo em algum engano, e para nenhum contexto a gente encontra, nem no Brasil nem fora, igualdade para homens e mulheres nessas transições. E tem muito a ver com, historicamente, as mulheres estarem associadas com a função da provedora do domicílio, da cuidadora do domicílio. Então, funções de cuidadoras, a esposa, a mãe, entendeu? Muito mais forte do que o homem, entendeu? Então, essas diferenças são fortes e não se muda em 100 anos, em 50 anos. Então, fazer essa diferenciação entre sexos, entre homem e mulher, é muito forte para qualquer estudo, porque trabalhar com a média dos dois, a gente acabaria que a gente falaria sobre ninguém, nem sobre um, nem sobre outro. E a média, desse caso, não representaria nem homem, nem mulher. No contexto popular, as pessoas dizem que as mulheres amadurecem mais cedo do que os homens. Isso é verdade? Então, na minha pesquisa, encontra-se que realmente as mulheres, historicamente, elas transitavam mais tarde do que os homens, que a minha pesquisa começa em 1970, historicamente mais tarde. Mas por quê? Porque elas transitavam principalmente por eventos que a gente chama de formação de família, que nascimento do primeiro filho e formação de união, por exemplo, casamento. E essas, até limites legais, são transições um pouquinho mais tarde, às vezes, historicamente, aos 16, 17, 18, 20 anos. Homens sempre foi muito ligado no mercado de trabalho, e até os anos 70, o trabalho infantil, o que a gente chamou de trabalho infantil, era muito forte. Então, homens trabalhando aos 14 anos era muito forte. Então, isso influenciava muito a transição dos homens ser mais cedo. Então, teoricamente, eles amadurecerem mais cedo, né, em questão de transitarem mais cedo para a vida adulta. Mas, ao longo do tempo, a gente viu, a minha pesquisa mostra que, pelo menos até 2010, que é o último ponto que eu consigo analisar, que houve uma convergência, até para homens e mulheres convergir na mesma idade média a transição. Mulheres, ou seja, mulheres passaram a transitar mais cedo para a vida adulta e homens mais tarde. A pesquisa não é de determinantes, mas eu acredito, a minha argumentação é muito porque homens, eles foram obrigados a atrasar essa entrada no mercado de trabalho, por questões legais, que você não pode mais trabalhar aos 12 anos de idade, e outra por questões de expansão do ensino público, o que hoje, por exemplo, o ensino fundamental é quase universal no Brasil. Então, empurra essa transição para idades por fim da adolescência, empurra para os 16, 17, 18 anos. E mulheres, além da idade ao primeiro filho e a idade ao casamento das mulheres terem caído no Brasil com o aumento de gravidez na adolescência e outros fatores, por exemplo, o aumento das religiões protestantes, que também estão ligadas a uniões mais
mais jovens, e a própria entrada das mulheres no mercado de trabalho fizeram a idade média delas, a transição para a vida adulta, cair, o que levou, coincidentemente, a uma convergência da idade média. E qual seria essa idade média? Hoje, no Brasil, está por volta dos 18 anos, mas é mais uma coincidência do que o fato do marco legal ser 18 anos, sabe? Porque tem transições que não são tão afetadas pelo marco legal, por exemplo, a gravidez na adolescência, né? Que não respeita a idade de 18 anos. Ok, entrar no mercado de trabalho talvez respeite, a formação de casamento respeite, mesmo em uniões informais, mas a gravidez não, né? Então, gira em torno dos 18 anos, mas o meu ponto é mais uma confluência de vários fatores que levaram a esse número do que o marco legal ser 18 anos. E quanto à metodologia utilizada, como que você coletou esses dados para análise? Eu usei dados secundários do IBGE e eu já tinha disponível porque a captação desses dados primários feita por mim seria muito custosa, enfim, principalmente se eu quisesse abordar uma área grande, por exemplo, mesmo em Belo Horizonte, seria muito custoso fazer isso, embora fosse o ideal. Mas o diferencial é usar um tipo de metodologia que a gente já usa há um certo tempo, há um bom tempo na demografia, que é a mesma metodologia que a gente usa para calcular a expectativa de vida e diferenciais por causas de mortalidade. Então, eu apliquei isso para o meu objeto de estudo, que aí a minha expectativa de vida seria a expectativa de vida na infância. Então, o tempo que você passa na infância e as minhas causas de morte, que seria a causa que a pessoa sai da infância, na metodologia original, os meios pelo qual a pessoa sai da vida, eu usei, em vez de causa de morte, eu usei as diferentes transições para a vida adulta que a gente encontra na literatura, que é entrar no mercado de trabalho, formação do primeiro domicílio, que no caso é sair de casa, nascimento do primeiro filho e primeiro casamento. Tendo em vista o contexto internacional, como a gente pode dizer que o Brasil se insere na discussão sobre heterogeneidade presente na discussão na transição para a vida adulta? Então, a gente, em termos dos números frios, a gente transita mais cedo do que outros países e eu acho que eu tenho a impressão que isso é muito forte também na América Latina como um todo, não só o Brasil, só que lá fora tem muito a discussão de que essa transição é mais heterogênea no sentido das escolhas das pessoas, no sentido de, tipo assim, eu não quero casar agora, eu quero casar aos 40, eu não quero casar mais, eu quero casar aos 40 anos, às vezes não quero casar, não quero ter filho. Se eu quiser ter filho, eu vou ter filho no limite do meu período reprodutivo. Eu quero atrasar minha entrada numa universidade, fatores que sejam. No Brasil, existem fatores muito mais ligados à condição socioeconômica da pessoa, e menos ainda que seja uma escolha, é menos que uma escolha no sentido pós-moderno, é mais uma escolha no sentido, por exemplo, o exemplo clássico, o exemplo do meu trabalho que é muito forte é a gravidez na adolescência, que muitas vezes essas meninas, é meio forte pensar que a gravidez na adolescência é uma transição, mas essas meninas talvez escolheram engravidar para virarem adultas. Certo. Para a gente finalizar, Matheus, de forma bem objetiva, conta para a gente quais os resultados obtidos na sua pesquisa. Então, eu acho que o resultado mais forte que eu obtive é o número mesmo de qualquer idade média, transição para a vida adulta, que é em torno dos 18 anos, e esse movimento de convergência entre homens e mulheres, que para mim é inédito, eu não tinha visto na literatura esse movimento de convergência ainda, e convergência também padrão, não só a idade média, mas está muito forte em torno daquela idade média, costumava ser mais espalhado em torno da idade média, agora é mais concentrado.
E uma coisa que o meu trabalho traz de novo, em comparação a estudos internacionais, é a questão de mortalidade, que eu escolhi analisar isso no Brasil, que principalmente quando você olha para os homens do grupo menos escolarizado, que no caso seria o extrato econômico pior, mortalidade é uma questão importante. Então, para um grupo importante no Brasil, não é nem uma discussão da vida adulta. Esses homens estão sendo negados a transição para a vida adulta. Eles morreram antes de ter a chance de, por exemplo, entrar no mercado de trabalho, ou serem pais, ou se casarem. Matheus, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite para participar do programa e parabéns pela pesquisa. Obrigado, eu agradeço de novo o convite também.